Olá galera, voltamos aí, agora vamos tratar um pouco sobre a questão da negociação. Lembrando que a negociação é aquela forma de resolver o conflito, né? Onde as partes resolvem o conflito sozinhos, tá ok? Então vamos lá, alguns tabus sobre a negociação. Muitas pessoas às vezes entendem que o negociar é sinônimo de pechincha, né? Então até aqui o caderno traz, a boa negociação melhora as relações interpessoais. Na realidade, assim, a questão de pechincha, né, ficar pechinchando, ficar pedindo algo, não é na questão de ficar pedindo algo. Na realidade, a questão do negociar é você apresentar para o outro todas as opções que são possíveis para aquele problema, de uma maneira para que tu possa mostrar para o outro que ele tem algo a ganhar, mas também que ele deve ceder. E que ambas as partes devem fazer isso. Que o negociar envolve essa questão, né? De estar sempre alguém cedendo e de estar sempre alguém doando um pouco de si, né, no problema, tá? Então eu não entendo que é com pechincha, não é você tá pechinchando, pedindo um favor, não é um favor, é você mostrar para o outro aquilo que necessita ser feito na situação. O segundo tabu fala que negociar é coisa para trambiqueiro, que sempre querem levar vantagem. A negociação pode ser saudável e justa para ambos. Concordo com o entre parentes. Primeiro, coisa para trambiqueiro, né? O trambiqueiro, na realidade, ele não quer negociar. Ele usa da negociação para tentar nos enrolar. Então, na realidade, a negociação dele, ele acaba focando em algo que ele leva vantagem. E não em algo que vem fazer as duas partes ceder e que as duas partes possam ganhar. Tá? Então, nesse sentido, ali, no caso do trambiqueiro, seria a questão de ele ganhar e o outro perder. E não é nesse sentido. A negociação tem que tentar fazer com que ambas as partes possam ser satisfeitas, tá? Então a negociação é uma forma saudável e justa. Se as duas partes compreender que precisam ceder e que as duas partes irão sair ganhando, fechou, não tem nada de trambiqueiro. Uma coisa bem honesta e se as pessoas conseguirem diminuir suas emoções na hora do conflito, elas vão entender que é o melhor a ser feito. Quando não tem nenhum terceiro por perto. O terceiro tabu, a negociação é somente para executivos, políticos, advogados e vendedores, né? Eu acho que esse terceiro ponto tem mais a ver com o segundo, que tem os trambiqueiros que muitas vezes estão envolvidos nesses setores da sociedade, né? Mas também não entendo que negociação é somente para eles, porque na realidade a negociação ela serve para qualquer pessoa. Toda pessoa ela pode exercer a negociação. Lembrando que a negociação não envolve um terceiro. Você apenas precisa deixar claro para o outro aquilo que precisa ser estabelecido no momento, para que ambas partes possam ganhar. Então não é algo apenas de quem está no alto comando, ou o cara que tem bastante lábia. Não, é aquele cara que tem conhecimento, que tem autoconhecimento, sabe aquilo que ele vai falar, né? E a pessoa que tem que procurar agir de maneira justa, né? E ter uma boa comunicação para que possa resolver o problema. O quarto tabu seria: eu não sirvo para negociar, pois sempre perco. Pois agora, né? Será que essa pessoa que está negociando desse jeito, será que ela não é muito aquele estilo de acomodação? Será que realmente ela sabe negociar ou ela aceita o que é a proposta do outro? Eu sentei para negociar com alguém, mas se eu não estou colocando os meus pontos que devem ser melhorados e que o outro deve procurar entender, então na realidade eu estou sempre perdendo, porque eu que não sei negociar, né? Não é que eu não sirvo para negociar, o problema é que eu preciso me expressar, eu preciso me comunicar e mostrar para o outro aquilo que de fato tem que acontecer na negociação, que ambas as partes ceder para que todos possam ganhar. Então, se a gente parar para pensar assim, não é algo de uma pessoa específica ou outra. Todos nós sabemos negociar, sim. Mas é importante a gente estar bem claro. Eu tenho que conhecer sobre aquilo que eu vou falar e que eu preciso me comunicar de uma maneira que seja honesta, justa e de uma maneira educada. Porque assim eu vou ter uma boa comunicação e o diálogo ele é fundamental para esse momento. Aqui fala sobre a questão da negociação, né? Mas deixa eu mencionar um pouquinho aqui ainda, né? Nós temos que entender, primeiramente, que a negociação está presente no nosso dia a dia. Tá? Todos nós negociamos o tempo todo. Negociamos com a nossa família, quem tem filho com nossos filhos, com nossos amigos, com os colegas de trabalho. Então, em todo momento da vida, vai ter várias situações que nós temos que negociar. Negociar, meu filho, vai estudar agora e depois eu deixo, depois eu deixo tu brincar de videogame. É uma negociação. Porque muitas vezes se você apenas ficar
colocando de uma maneira impositória, muitas vezes o outro ele tem a questão de se afastar de você, né? Muitas vezes ele acaba meio que te enrolando na situação. Então negociar é fundamental, tá? E a negociação, nós temos que lembrar que a negociação é uma forma de comunicação entre as partes para que possam alcançar o quê? Um acordo mútuo. Um acordo mútuo referente às opiniões que eles têm, de uma maneira que ambas as partes possam ser satisfeitas ganhando a situação, né? Que seria aquela questão do ganhar-ganhar. Então aqui nessa lâmina aqui, ele traz que os requisitos da negociação é a questão de conhecer o assunto. Não tem como eu estar expondo para outra pessoa algo que eu desejo se eu não conhecer, porque infelizmente se eu não conhecer algo, eu vou acabar caindo naquele quarto tabu, que eu não sirvo para negociar, pois sempre perco, porque eu vou perder por desconhecer algo que é fundamental. Eu preciso apresentar minhas ideias, minhas opiniões, aquilo que o outro precisa mudar e também acabar cedendo. E importante, né, que nem eu já mencionei, tem que saber se comunicar, preservando a ética, né, que é a questão de ser íntegro, honesto, né, os valores ali reais daquela situação, da corporação, e se comunicar de maneira sempre racional, procure deixar questões emocionais um pouco de lado, e se comunicar de maneira respeitosa, que é fundamental em qualquer momento da nossa vida. Ainda sobre a negociação, o autor Roger Fisher vem falar que a negociação envolve 7 elementos chaves. Então vamos trazer um pouquinho delas. Primeiro, um dos 7 elementos é a comunicação, que tem que ser eficaz. Para ser eficaz, nós já mencionamos que tem que ser racional, tem que ser clara, objetiva, tem que ser educada, tem que expor bem aquilo que você quer e tem que ter argumento para isso. O segundo elemento seria o relacionamento entre as partes. Ou seja, né, a negociação ela será melhor se ambas as partes acreditarem ou buscar resolver aquilo que traz a preocupação em comum entre eles, né? Então eles têm que procurar descobrir aquilo que é as diferenças para que possam lidar com isso e possam chegar a uma conclusão que possa beneficiar ambas as partes. Então um dos 7 elementos da negociação é o interesse, né? Deve-se descobrir qual o real interesse da outra parte, a fim de conceder aquilo que beneficia. Então tem que conhecer o outro, sim. Desculpa aqui que eu acabei agora acabei falando de um e trocando com o outro, né? Então, antes eu mencionei que é a questão do relacionamento entre as partes, né? Será mais eficaz se as partes buscarem resolver a questão comum. Aquilo que eu mencionei, né? A negociação será sempre melhor se ambas as partes acreditarem que pode resolver junto a preocupação que tem em comum, e para isso eles têm que tirar as diferenças. Já o outro elemento aqui, que é o interesse, que eu acabei misturando para os senhores aí, o interesse nada mais deve descobrir qual é o real interesse do outro, ou seja, nós devemos deixar de lado as indiferenças. Nós temos também que deixar claro que a negociação ela envolve as pessoas independente da sua crença religiosa, da sua idade, sua cultura, e que na realidade nós também temos que levar em conta durante a negociação que as pessoas têm interesses que muitas vezes estão escondidos no conflito. Aquela questão do iceberg nós falamos, né? Muitas vezes pode ser um interesse de dinheiro, de segurança, de progressão na carreira. Então elas variam bastante, né? E nós como negociadores precisamos descobrir qual é o real interesse da outra pessoa e não ficar apenas na parte superficial do iceberg, né? Realmente precisamos descobrir, porque é só assim que nós vamos realmente chegar de fato à resolução do problema. O quarto elemento seria inventar opções. Nesse sentido aqui eu digo que seria a questão de, se a gente quer ter um bom acordo, nós precisamos conhecer todas as possibilidades. E para isso a gente deve raciocinar, procurando estar lembrando de experiências anteriores que nós passamos ou as pessoas nos trouxeram. Não para que a gente não fique apenas inventando opções para resolver, mas que a gente possa também tirar experiências que já tivemos, né? Experiências vicárias, que é o aprendizado por parte do ensinamento de outras pessoas, para que a gente possa ter um leque de opções diferenciada, para que a gente possa saber o que a gente vai oferecer. Então, nesse sentido, inventar opções é para que eu possa ter mais de uma opção para apresentar para outra pessoa na hora que eu estou negociando, para que esse acordo possa sair de uma maneira benéfica para todos.
procurar... não, agora o quinto aqui, ó, inventar opções. Agora aqui misturou um pouco, né? Inventar opções é a quarta. Convencer outra parte do que está sendo tratado de maneira justa. É que realmente eu tenho que procurar convencer ela, mostrar aquilo que de fato vai ser melhor para ambas as partes. Procurar mostrar para ela o que realmente a lei diz ou não. Tá? Certo? Aqui tem que ver aqui, porque tem 2,5, convencer outra parte do que está sendo tratado de maneira justa e procurar a forma de convencer outra parte do que está sendo tratado de maneira justa. É a mesma coisa, né? Só mudou o início, tá? Então 5 aqui é a mesma coisa, eu já vou melhorar no slide dos senhores, tá? Então eu tenho que procurar conhecer quais são os antecedentes, né? Aquilo que ela traz ali no seu conflito, aquilo que está no seu iceberg, na parte inferior que eu não consigo ver, submerso, né? Saber o que a lei diz, saber se a outra parte está convencida daquilo que pode ser tratado de maneira parcial e justa. O sexto elemento seria quais são as minhas opções, caso não cheguemos a um acordo. Ou seja, né, será que eu poderia fazer um acordo com outra pessoa de maneira justa sem entrar na justiça? Eu tenho que deixar isso claro para ela, que se não der certo assim, eu posso procurar outro meio que seria a justiça. Ou se não der certo a negociação, nós dois procurar uma pessoa que possa ser o nosso mediador ou um conciliador. Acho que é importante também ter isso aí, um elemento, né? Importante também para que a gente possa entender que na negociação pode acontecer, porque às vezes a negociação por si, ela acaba não dando certo, não findando. E o outro elemento seria o compromisso, né? Para que possa realmente chegar à resolução, eu preciso ter promessas práticas e realistas e não ficar trazendo algo que a pessoa sabe que não vai dar certo, tá? Eu tenho que deixar bem claro aquilo que realmente vai chegar de fato à resolução do problema, tá? Vou dar um breakzinho aqui aos senhores, mais uma vez.